Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak, mais uma aula de Geografia e vamos continuar hoje ainda falando de características ali da região Centro-Oeste. Na última aula nossa a gente falou de urbanização, redes urbanas, regiões metropolitanas. Hoje a gente vai falar da questão da industrialização, como ela interfere também nesse processo ali e as redes de transporte e comunicação, ou seja, não basta produzir, é preciso que isso chegue no seu destino. Então, como esse processo acontece? Claro que de forma resumida a gente trabalha aqui, mas que vai esclarecer para vocês também esse conhecimento, certo? Ali, os lembretezinhos de vocês terem o material de vocês em mãos, registrarem a presença através da atividade obrigatória lá no Classroom, vocês entram lá, link número 1, realiza atividade, envia, fica registrada a tua presença nesta aula, certo? Fazer as outras atividades também, ou no aplicativo, e os alunos que estão com dificuldade de acesso ou que estão acompanhando só pela TV, entram em contato com a escola para pegar as atividades impressas, ok? E realizá-las também. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é ali, identificar as principais características dos processos de industrialização da região Centro-Oeste, bem como ali a questão das redes de transporte e de comunicação que vão conectar esta região a outras partes do Brasil e do mundo. Porque é uma região, assim como as outras, que tem atividades econômicas, que tem produção e tudo mais ali. E o que é produzido? Como é que chega em outras partes do Brasil? Então, por isso a ideia da gente falar um pouquinho ali das redes, né? Redes de transporte, que é a ideia de ir e vir dos carros, da circulação, e as redes de comunicação, que está ligada à ideia dos serviços, por exemplo, de desenvolvimento de tecnologia, de levar a informação ou da informação chegar em determinado lugar. Então, pensando todo esse contexto ali que é importante a gente trabalhar. E aí, para iniciar, o que nós vamos ter ali? A participação do Centro-Oeste na produção industrial nacional. Nós podemos dizer que ela ainda é tímida, é pequena, né, comparado com outras regiões do Brasil. Até por ser uma região que demorou mais ali a ser ocupada, por ser mais interior do Brasil, são todas características que acabam influenciando nesse desenvolvimento industrial da região, né? Então, por isso que ela ainda, a gente diz ali que é uma contribuição pequena, claro que se eu comparar com outras partes, com outras regiões do Brasil, que tem uma industrialização mais acentuada ou mais desenvolvida, né? E deve-se a quê? Ao processo de desconcentração industrial que começa ali a partir da década de 1960. Então, primeiro no Brasil, o que a gente tinha? A concentração industrial. As indústrias concentradas em específicas áreas do país. Mas essas áreas vão crescendo tanto de população quanto de diversidade de atividades que o espaço geográfico ali vai ficando saturado e aí é preciso que essas fábricas, essas indústrias comecem a se espalhar para outras partes do Brasil. E essas outras áreas do Brasil começam a investir ali num pouco de infraestrutura, como as vias de transporte, para que as indústrias queiram se instalar nessas áreas também. Então, por isso que a gente vai ter essa diferenciação de uma parte do Brasil para outra. Em 2014, representou 4,9% da produção industrial do país a região Centro-Oeste. Quanto o Centro-Oeste contribuiu para a produção de riquezas industriais ali, né, do país? 4,9%, né? Isso acontece porque esta região, além de todas essas características que a gente falou ali da industrialização do Brasil como um todo, a região se especializou em produtos agropecuários para exportação. Então, as atividades econômicas do Centro-Oeste estão ligadas principalmente à produção ali agropecuária para exportação. Por isso que nós não temos ali uma participação tão acentuada na questão industrial nesse período ali, certo? E aí, características dessa industrialização, o que nós vamos ter ali importante em relação à industrialização do Centro-Oeste? Voltada para a produção de matéria-prima durante várias décadas, então, ligada àquela ideia que a gente falou lá de agropecuária, né, de agricultura e criação de animais, então tem a ver com isso. Pouco se investiu na infraestrutura básica e nas estratégias. Então, muitas áreas do Brasil
fizeram em determinados momentos, como a gente estudou lá na Zona Franca de Manaus, isenção de impostos, alguns incentivos para que as empresas se instalassem lá. Então, durante um longo período, a gente teve pouco disso no Centro-Oeste, o que diminuiu o interesse das indústrias a se instalarem naquelas áreas lá. Claro que conforme isso vai acontecendo, os incentivos vão existindo, as indústrias acabam daí sim se deslocando para essas áreas. Por quê? Porque há também um interesse na matéria-prima que é produzida, ficar mais perto da matéria-prima. Para as indústrias isso também é interessante num determinado momento, certo? E a grande disponibilidade de terras para o aumento da produção agropecuária atrasou o desenvolvimento industrial da região durante muito tempo, que foi praticamente inexistente. Lembram lá, se especializou nas atividades agropecuárias. Então está ligado a essa ideia aqui. E aí a indústria acabou ficando ali em segundo plano. E hoje nós temos as chamadas agroindústrias no Centro-Oeste, que estão muito ligadas à atividade agropecuária também, certo? Então, características importantes ali. Continuando ainda com essa ideia ali, né? Com o recente investimento no setor industrial, várias indústrias vão se fixar ali no Centro-Oeste para processar essa matéria-prima que é produzida e aproveitar ali os benefícios, as políticas que acabaram incentivando a instalação das indústrias nessas áreas, que é aquilo que a gente falou, né? E aí nós vamos ter como exemplo ali a indústria de alimentos, com destaque para o esmagamento e o processamento da soja. Qual é um dos itens mais produzidos no Centro-Oeste? O Centro-Oeste é o grande produtor nacional, é a soja. Então, as indústrias que vão se instalar lá, justamente para usar a soja como matéria-prima, então vão processar ela, vão fazer todo o processo industrial ali, para ter produtos resultantes dessa matéria-prima, que é abundante na região, certo? Então, característica importante para a gente pensar ali, né? E aí, indústria de ração animal, frigorífica e de laticínios. Vejam que tudo isso aqui está ligado com as atividades agropecuárias. Então, se eu tenho lá a indústria frigorífica, que é de carne, as áreas da região Centro-Oeste ali são grandes produtores ali, grandes criadores de animais, de gado bovino. Então, nós vamos ter ali a matéria-prima para a indústria frigorífica, por exemplo. Vejam que uma coisa está sempre ligada à outra, por isso que a gente vai ali esticando esse conhecimento para vocês irem entendendo, tá? E aí nós vamos ter ali ainda entre as características o beneficiamento de minerais não metálicos, 25% ali da produção industrial, a produção de bebidas, né, que representa ali em torno de 20% no Distrito Federal. A fabricação de veículos em Goiás, então vejam ali que em cada parte nós vamos ter ali diversidade de tipos de atividades industriais. E a fabricação de celulose, papel e produtos de papel no Mato Grosso do Sul. Então vejam que tudo ligado ali com a disponibilidade também de matéria-prima, certo? A atividadezinha, então, tem uma tabela aqui com dados sobre a participação da indústria de alimentos na produção industrial em cada estado da região Centro-Oeste. E aí vocês vão analisar rapidamente a tabela aqui, os dados de cada um dos estados, que está bem claro ali para nós, né? E responder ali as perguntinhas e a gente já volta na sequência para corrigir. Retornamos então para a correção do exercício que ficou para vocês resolverem ali rapidinho, né? Então, observando a tabela que traz para nós a ideia da participação da indústria de alimentos na produção industrial em cada estado da região Centro-Oeste. Perguntinha simples lá para coleta de dados na tabela, né? O estado em que a indústria de alimentos apresenta a maior participação na produção industrial, Mato Grosso, com 64,6% ali, né?
Depois, unidade da federação com a menor participação na indústria de alimentos, da indústria de alimentos da produção industrial, o Distrito Federal. Vejam que eu usei o termo aqui, unidade da federação. Lembram lá do que a gente viu lá no início do ano? Quando eu digo estados, o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Quando eu digo unidades da federação, aí a gente inclui ali 27 que são os estados e mais o Distrito Federal, que são chamados de unidades da federação, né? Então, o Distrito Federal ali que representa a menor porcentagem. E qual o destaque da indústria de alimentos no Centro-Oeste que a gente falou? Esmagamento e processamento da soja, indústria ali de ração animal, frigorífica e de laticínios. Todas elas ligadas às atividades agropecuárias, à disponibilidade de matéria-prima, certo? Então, resposta fácil ali, né? Eu trouxe de novo o mapa das redes urbanas porque a gente começa a pensar nas ligações. Como as regiões estão interligadas através da disponibilidade de serviços e produtos ou através da produção de itens ali da indústria para que sejam levados para outras partes do Brasil. Então, por isso, a gente tem que sempre ter essa ideia de lugares que estão conectados, que estão interligados. Pode ser de forma física, através, por exemplo, das rodovias, pode ser de forma virtual, através das redes de comunicação. Tudo isso tem a ver com lugares estarem interligados, certo, pessoal? Então, para a gente refletir um pouquinho a esse respeito. E aí, quando eu penso ali no Centro-Oeste, então o que nós queremos trazer hoje? O que a gente quer pensar hoje em relação a essa ideia de estar conectado, estar interligado com outras partes? As redes de transporte. É a forma mais básica de a gente pensar em lugares que estão interligados entre si e que através dessas vias de ligação fazem trocas, né? As trocas, no caso, quando eu penso em rede de transporte, vão ser trocas de produtos, de mercadoria, de matéria-prima, tudo isso ligado à questão das redes ali de transporte. E no Centro-Oeste, possui uma rede de transporte pouco desenvolvida, mas que está se expandindo aí ao longo do tempo, até pela própria necessidade. A região começa a crescer, a parte da indústria, das atividades econômicas, isso exige que se tenha ali uma infraestrutura, que se tenham estradas, que se tenham ferrovias para ligar essa região com outras partes, certo? Mas ainda a gente considera ali pouco desenvolvida se eu comparar com outras regiões do Brasil, certo? A política de transporte está baseada ali na influência rodoviária, como a gente viu em outras regiões do Brasil, que também há uma dependência do transporte rodoviário. Os outros meios de transporte ainda são pouco desenvolvidos, né, comparado com outros lugares do mundo, né, que muitos outros lugares do mundo utilizam muito mais, por exemplo, as ferrovias do que o Brasil. O Brasil utiliza muito mais as rodovias e no Centro-Oeste continua ali com essa mesma característica, certo? As estradas ali longas, né, que ligam cidades. As distâncias são longas porque é uma região grande em termos de extensão territorial também. A região tem aeroportos de grande movimento ali, principalmente aviões pequenos que cruzam a região ali e aí utilizam esses aeroportos, né? E nós vamos ter ali o principal porto fluvial, ou seja, da utilização dos rios da região, ali no município de Corumbá, lá quase já na fronteira do Brasil com os países vizinhos. Então, são algumas características dessa estrutura ali das redes de transporte, certo? E aí, o que nós vamos ter ali de as causas da falta de estrutura? Por que o Centro-Oeste, ainda comparado com outras regiões do Brasil, falta essa estrutura no transporte? A questão da malha insuficiente para atender as demandas do transporte é um problema, né, que já falamos a respeito. A fronteira agrícola se expande, quer dizer, se amplia cada vez mais e as estradas continuam praticamente as mesmas, a estrutura, as vias de transporte continuam as mesmas. Isso é a grande dificuldade para que a região Centro-Oeste consiga escoar de forma adequar ali a sua produção, ou seja, mandar o que ela produz para outras partes do Brasil, ainda por essa insuficiência ali.
As mesmas estradas que eram utilizadas lá na década de 50, 60, continuam sendo as mesmas hoje e a produção aumentou lá de, por exemplo, vamos supor, de 2 milhões de toneladas para 50 milhões de toneladas, e isso, imagina a diferença enorme. Utilizando as mesmas vias, é claro que nós vamos ter problemas ali na questão do transporte. Então, por isso que a gente diz ainda que há uma necessidade de se pensar nessa estrutura de transporte para ligar o Centro-Oeste com outras partes do Brasil, certo? Diz ali, então, da questão de uma malha viária que seja suficiente para atender essas características, tá? E aí, perguntinha ali, por que a gente diz que a malha viária do Centro-Oeste é insuficiente para atender as demandas de transporte da região? Por que tem essa característica? O que interfere nessa dificuldade ali de circular ou do que é produzido chegar em outras partes do Brasil e do mundo? Responda, a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a correção do exercício, né? Aquela ideia de por que a malha viária da região Centro-Oeste é insuficiente para atender as demandas de transporte, e está aqui a resposta para nós, né? A expansão da agricultura e o aumento da produção necessitam de uma melhor estrutura de transportes para escoar, de uma rede de transportes para escoar essa produção. As vias não receberam as melhorias na mesma velocidade em que a produção cresceu. Por isso que nós temos ali a insuficiência dessa rede de transportes que facilite essa ligação, certo? Então, para escoar a produção ali era preciso melhorar significativamente essas vias que vão ligar o Centro-Oeste com outras partes do Brasil, ok? Continuando ali naquela ideia das causas, né, dessa falta de estrutura, no Brasil, primeiro ocorre a abertura de novas áreas agrícolas em locais distantes, e depois é que nós vamos ter a implantação da estrutura que vai ligar essas áreas distantes com os portos, com os grandes centros urbanos ali. Então, essa característica é que dificulta, porque o Centro-Oeste é uma região distante, por exemplo, do Sudeste, das áreas mais industrializadas, das áreas onde se concentram os portos, e por isso depende dessa característica ali de ter vias que liguem essas áreas, né? É importante ali pensar numa infraestrutura adequada para atender essa característica. Se eu tenho uma infraestrutura adequada, se eu tenho rodovias, ferrovias que facilitam esse transporte, pode ser que eu tenha um desenvolvimento econômico ali muito mais acentuado, porque eu estou facilitando o escoamento dessa produção, tá? E aí ali, problemas de transporte no Centro-Oeste, o que nós vamos ter? Relembrando o que a gente falou. Malha insuficiente, a malha viária ali, ou seja, as estradas não atendem à necessidade, pouca manutenção do que já existe, então são poucas estradas e, além de tudo, elas não recebem a manutenção adequada ali para atender as demandas de circulação, principalmente dos grandes caminhões que fazem esse transporte, né? Opção do modal rodoviário, poderia utilizar outros modais, né, como as ferrovias, né? E ele é pouco indicado para as grandes distâncias. E o Centro-Oeste sempre são grandes distâncias e se utiliza muito o transporte rodoviário. Isso acaba dificultando também, sendo um problema aí nessa característica, né? Pouca utilização de intermodalidade. Lembram que a gente falou numa aula? Eu saio com o caminhão, daí depois muda para o trem e depois coloca no navio e vai para outra parte do mundo. Ou seja, utilizando diferentes modos dessa produção escoar. Então, aqui há pouca utilização desse fator. Baixa eficiência dos portos brasileiros e a baixa disponibilidade de armazéns nas propriedades, ou seja, para fazer a colheita e deixar armazenado isso para facilitar depois o carregamento e o transporte. Então, são algumas características ali dessas dificuldades, certo? E aí, a malha viária e os portos utilizados para a exportação da soja, só para a gente ter uma noção disso. Então, aqui eu tenho o Centro-Oeste.
Olha em relação a outras áreas ali, a questão das rodovias, das ferrovias e das hidrovias, o quanto ela ainda é deficitária. São poucas as ligações do Centro-Oeste com os principais portos ali que escoam essa produção, que mandam essa produção para outras partes do mundo, certo? E aí o que nós vamos ter aqui? Agora pensando na questão da ligação das redes de comunicação, como chegam as informações, as notícias e tudo mais. O mapa traz para nós justamente onde chegam as notícias. E aí no Centro-Oeste eu vou ter os estados que estão mais próximos aqui do Sudeste, é onde eu tenho ali que está colorido a maior disponibilidade da chegada de notícias, e conforme eu vou mais para o interior lá eu tenho diminuído essa característica. Ou seja, as redes de comunicação também não são iguais em toda a região, né? O outro mapa traz para nós ali aproximado, então é possível visualizar ali a questão dos vazios, áreas onde eu tenho maior dificuldade de chegada das informações, das notícias, enfim. Ou seja, para a gente entender que isso não é uniforme, que não acontece de maneira igual em todas as partes. Nós temos diferenças dessa chegada de informações. A outra questão ali que a gente já trabalhou, mas aí a gente utiliza como parâmetro, né? Os modelos de TV e o quanto eles são utilizados em cada região. No Centro-Oeste ali, se a gente pensar, tela fina, 69,1% e somente de tubo 19,8% está perto ali das médias do Brasil, certo? E isso tem a ver também com o chegar a propaganda para venda de produtos, o que as pessoas vão consumir também está ligado muito à questão de notícias, de publicidade que vem através da televisão, certo? E as redes de fibra ótica. Então, o que está em verdinho aqui é onde eu tenho, né, com fibra ótica, e o que está em vermelho é sem fibra ótica. Vejam que no Centro-Oeste é o mesmo caso. As áreas mais próximas ali das regiões mais industrializadas, mais desenvolvidas como o Sudeste, tem uma presença maior, mas para o interior a presença é menor, mostrando essa diferença na questão da comunicação também, tá? E aí, última atividadezinha ali para vocês pensarem. Analise o mapa e identifique ali as partes de Centro-Oeste com maior presença de estrutura de transporte e explica para mim por que isso acontece. A gente já volta para corrigir. Voltamos ali com a correção do exercício, então, analisando o mapa que a gente tinha falado lá. As áreas mais próximas aos grandes centros do Sudeste apresentam maior infraestrutura. Então, já está explicando aqui. Áreas mais próximas aos grandes centros desenvolvidos ali do Brasil acabam tendo uma estrutura melhor de transporte. Quanto mais distante, menor será essa estrutura, claro que falando aqui em relação à região Centro-Oeste, certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais dessas características na aula de hoje. Na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!